Bom, vamos para a nossa segunda questão, aqui a questão distância. Dois carros X e Y partem em uma mesma direção. O carro X sai com velocidade constante de 60 quilômetros por hora e o carro Y sai com velocidade constante de 90 quilômetros por hora. Em 1 hora, 60 minutos, o carro Y consegue se distanciar a 30 quilômetros do carro X, ou seja, consegue se afastar 1 quilômetro a cada 2 minutos. Leia a distância em quilômetros e calcule quanto tempo leva em minutos para o carro Y tomar essa distância do outro carro. Aí ele fala aqui que a entrada a gente vai receber um valor inteiro, né, que é os quilômetros, e a gente tem que responder para ele qual é o tempo necessário para aquele o carro Y se distanciar esses X quilômetros que ele passou aqui pra gente. Ou N quilômetros, vai, porque eu já falei X que é o carro. Essa questão, ela tem meio que uma pegadinhazinha, né? Porque você lê, dá a sensação que é uma questão de física, né? De mecânica, que vai ter que calcular a variação de espaço dos dois carros para conseguir ver em tal quilômetro quanto de distância eles vão ter e tal, enfim. A gente até poderia talvez responder dessa forma, só que na verdade a resposta é bem mais simples do que isso. Ele até já dá pra gente a resposta, que basicamente a taxa de variação entre eles aqui é de 1 quilômetro a cada 2 minutos. Então depois que passa 2 minutos, o carro Y se distancia 1 quilômetro do carro X. Então é só isso. Como ele dá pra gente a quantidade em quilômetros, é só a gente multiplicar por 2, que vai dar a quantidade de minutos que ele vai levar. Então, aqui no 30, né, que é o mesmo caso que ele deu aqui no exemplo do texto, são 60 minutos. São 30 vezes 2, 60. 110 vezes 2, 220. E 7 vezes 2, 14. 14 minutos. Acabou. Essa é uma questão com certeza que muita gente deve ler no início e achar que tem que fazer alguma fórmula de física, que eu também pensei nisso quando eu li essa questão. Só que aí eu comecei a olhar assim os casos de exemplo, e eu falei, oxe, tem um padrão aqui. Aí eu fui ler de novo a questão e vi que na verdade a resposta já estava aqui, né? Qual que era a resposta? É isso. Então, para a gente fazer um códigozinho aqui bem simples, a gente vai ler, eu vou chamar uma variável k aqui, que são os quilômetros que ele quer, e a gente vai simplesmente. Eu vou criar uma variável minutos aqui também. Então, de minutos que ele vai levar para conseguir para ficar de distância, esse k de quilômetros, simplesmente k vezes 2. Né? E aí a gente escreve na tela o n com a quebra de linha aqui. Aí ele pede, ele não, é o m. E ele pede para no final, além do número, escrever, né, um espaço minutos. Então aqui eu vou colocar um espaço, minutos. Vamos tentar compilar aqui, só para a gente testar ali os casos mais simples. Eu sei que é uma questão bem simples, mas vamos tentar compilar só para a gente ver o que que ele vai falar. Ih, tudo pulou aqui. Que, opa, esqueci de ler. A gente tem que ler o K, né? Então, eu vou ler o K, ele vai dar para mim quantidade de quilômetros. Com essa quantidade, eu vou calcular os minutos. Aqui. Então, eu vou colocar os 30, que ele colocou no exemplo, dá 60. Se eu colocar os 110, ele dá 220. Se eu colocar os 7, ele me dá os 14. E é isso, essa questão bem, bem tranquila. Vou colocar aqui para a gente submeter. E deu aceito. Aceito. Então, essa aqui foi a questão distância.